Algumas pessoas serão removidas. Aí, se alguém caiu fora, depois volta. Bom, olha aí. Olha aí o que eu estava falando para vocês. Então, conforme a gente estava discutindo aqui agora há pouco, estamos na seção 6.5, discutindo delta de Dirac. Na última aula, já vimos a definição aqui do delta de Dirac. Delta de t é zero para t diferente de zero, integral da 1 de menos infinito a mais infinito. Você pode deslocar para o ponto t0, delta de t menos t0 é zero para t diferente de t0, integral da 1 do mesmo jeito, é uma função impulso unitário. Vimos também as transformadas de Laplace, Laplace do delta de t é 1, Laplace do delta de t deslocado é e elevado a menos s t0, tá? Então, a pergunta que a gente quer responder agora é essa pergunta aqui. A gente quer responder a seguinte pergunta. Transformada de Laplace de um delta de t menos t0 multiplicando vezes uma função f de t dá igual a quanto? Por que a gente quer responder essa pergunta? Porque às vezes vai aparecer na equação diferencial. Exemplo, pode surgir uma equação assim, y duas linhas mais y igual a delta de t menos π sobre 6 vezes seno de 2t, alguma coisa assim. Então, você tem um delta de t menos t0 multiplicando uma função f de t, no caso, seno de 2t. Tá? É só um exemplo que eu bolei agora na minha mente, só para explicar para vocês o problema. Então, a gente começa observando, aqui voltando aqui para as notas de aula, a gente começa observando o seguinte, já tem, com tudo que a gente viu, né, na aula passada, nós já podemos falar desse teorema 2.1 aqui. Deixa eu colocar aqui na lousa. Teorema 2.1. Teorema 2.1 ali da nota de aula, né? Ele diz o seguinte, presta atenção, ele fala que, olha lá, seja delta de t a função delta de Dirac, então sua transformada de Laplace é dada por... Beleza, isso aqui já discutimos na aula passada. Vou só deixar escrito aqui, transformada de Laplace do delta de t é igual a 1. Essa aqui tudo bem, igual a 1. Tá? Ele até faz uma demonstraçãozinha aqui, baseado no que a gente discutiu na aula passada, né? Quer dizer, a demonstração é bem imediata. Demonstração. O cara simplesmente parte do que a gente já viu na aula passada, transformada de Laplace de delta de t menos t0 da delta deslocada é igual a e elevado a menos s t0, para todo t0 maior que zero, tudo bem, t0 maior que zero. Assim, passando ao limite t0 tendendo a zero, chegamos a Laplace de delta de t é igual, é um limitinho, né? É para t0 maior que zero, tá? Não pode substituir direto, mas você faz o limite para t0 tendendo a zero. Essa aqui é uma função contínua, né? A função exponencial, então não tem por que você achar que o valor dela vai ser diferente, o valor dela num ponto azinho vai ser diferente do limite para t tendendo a azinho. Não, porque ela é uma função contínua, então tranquilo. Não tem salto na função exponencial, né? Então, ele raciocina da seguinte forma. Se a gente passar o limite, ele vai raciocinar o seguinte, a Laplace, essa aqui que a gente diz que é 1, da delta de t, ela é igual ao limite para t0 tendendo a zero, da transformada de Laplace de delta de t menos t0. Ótimo. Que vai ser igual a limite para t0 tendendo a zero, qual que é o valor? Que a gente descobriu na aula passada, e elevado a menos st0, que é igual, função contínua, substitui, e elevado a zero, que é igual a 1, ponto final. Então, transformar de Laplace delta de t igual a 1, beleza. Isso aqui já está claro para todo mundo. Agora, continuando aqui. Agora, demonstraremos um resultado a respeito da função delta, que é um corolário desse teorema aqui. Tá? Quer dizer, nós vamos ter que usar esse teorema aqui de análise matemática para tirar o resultado que ele quer mostrar. Mas eu já te adianto qual que é o resultado que ele quer mostrar. O resultado que ele quer mostrar é esse aqui, que eu falei para vocês, que é a nossa pergunta agora. Agora a gente quer saber a transformada de Laplace da delta deslocada vezes uma função. Tá? Só que, assim, ele não sai direto, ele sai como corolário, como consequência de um teorema. Aí, eu já peguei ali o teorema no livro de análise e já copiei aqui para a gente. Ele chama Teorema do Valor Médio para Integrais. Olha só. Então, existe, vocês devem se lembrar, né,
que existe o teorema do valor médio, né? Só uma observação aqui para quem não se lembra, né? Existe o teorema, para você não confundir, né? Existe o teorema do valor médio, e é esse o nome dele. Às vezes chamado de teorema do valor médio de Lagrange, ou simplesmente teorema do valor médio. Então, para que você não confunda, o teorema do valor médio, ele diz o seguinte, né? Se eu tenho uma função f de AB definida no intervalo AB em R, e essa função é contínua no intervalo, em todo o domínio dela, né, contínua em AB, fechado, e derivável no interior desse intervalo, derivável em AB aberto, né, contínua em AB fechado, contínua em todo o domínio, e derivável em AB aberto, então, o que diz o teorema do valor médio? A grande conclusão dele. Existe certamente um ponto Czinho pertencente a esse intervalo aberto, pertencente ao interior do domínio, AB aberto, né? Czinho pertencente a AB aberto, tal que a derivada nesse ponto, f' no ponto C, é igual a Fão. Eu estou falando desse teorema aqui, nós não vamos usar, é só para você não confundir com esse aqui que chama teorema do valor médio para integrais, né? Porque você está vendo que esse teorema do valor médio, ele mexe com a questão da derivada. Ele acontece no contexto do estudo das derivadas da função. F de B menos F de A dividido por B menos A. Esse que é o teorema do valor médio. Ele tem até uma interpretação gráfica interessante, né? Se a gente for fazer uma interpretação gráfica, é mais ou menos assim, tá? Função aqui que você está, essa função f, que você está imaginando, digamos que aqui é t, aqui é f, e aqui você tem esse intervalo fechado AB, né? Que a gente pode colocar aqui, vamos colocar aqui assim, de A até B, só para dar uma ideia para o aluno, de A até B. E aí você tem uma função que é contínua nesse intervalo AB, derivável no seu interior. Então, sei lá, ela tem um gráfico mais ou menos... Ela tem um gráfico mais ou menos assim, deixa eu fazer o gráfico aqui. Tem um gráfico mais ou menos assim. Sei lá, tá aqui. Então, o que está dizendo esse teorema do valor médio? Ele está dizendo o seguinte, o que é f de B menos f de A? O que é f de B menos f de A? Esse é o B, esse é o f de B. Esse é o f de A. Então, esse tanto aqui na vertical seria o f de B menos f de A. Nossa, que tinta horrível. Deixa eu tirar isso daqui. F de B menos f de A. E esse aqui é o B menos A, obviamente, né? Esse aqui é o B menos A. Aqui. B menos A. Então, o que é f de B menos f de A, que é esse cateto de pé? Isso aqui é um triângulo retângulo. Cateto de pé é f de B menos f de A, dividido pelo deitado, B menos A. Então, é a inclinação dessa reta aqui, ó. É a inclinação dessa reta aqui. Deixa eu fazer melhor. No fundo, é a inclinação dessa reta. Então, ele está dizendo que tem algum ponto C aqui dentro, no intervalo AB, que a derivada nesse ponto... Ixi, olha a porcaria que eu fiz. Que a derivada nesse ponto é igual... Esqueci de... Toda hora eu esqueço isso aqui. Que a derivada nesse ponto é igual a essa inclinação dessa reta. Dá para perceber, ó, só olhando dá para você perceber que tem, por exemplo, deve ter um ponto aqui. O que é a derivada? A derivada é a inclinação da reta tangente, né? Deve ter um ponto aqui onde a inclinação da reta tangente é igual à inclinação dessa reta cinza, ó, por exemplo, ali, ó. Tá vendo? Não vou deixar desenhado aqui para não confundir, mas é isso que é o teorema do valor médio. Existe um ponto dentro do intervalo de uma função contínua e derivável em aberto a B. Existe um ponto onde a derivada, a inclinação da reta tangente, é igual à inclinação dessa reta que passa pelos extremos da função. É um teorema de análise matemática, tá? Só para o cérebro de vocês acostumar com a ideia. Não que a gente vá usar. A gente vai usar esse aqui que está na nota de aula,
Agora sim eu vou colocar ele aqui para você, até deixei registrado na aula outro para você não confundir. O que nós vamos usar é esse teorema aqui que eu chamei de 2.2, teorema do valor médio para integrais. Então vamos lá. Você veja, ninguém esperaria que um teorema desse aqui ia ter importância na delta de Dirac, né, que é um negócio que nem passa perto de um livro de análise real 1, né? De análise 1. Às vezes esses teoremas do valor médio, até no cálculo 1, o pessoal fala. Teorema 2.2 é o teorema do valor médio, mas não confundir com esse aqui de cima, do valor médio, para integrais. Para integrais. Para integrais. Tá lá. O que ele diz? Ele diz o seguinte. Aí, então vamos prestar atenção no enunciado dele. Ele fala de duas funções, f e p, as duas definidas também no intervalo fechado, AB em R. Tá? Então sejam, isso aqui é título, né, do teorema. Enunciado. Sejam duas funções f e p, f, vírgula, e p, as duas definidas no intervalo fechado AB em R. Certo? Em R. Tais que uma é contínua e a outra é integrável. Tá? Então, por exemplo, qual que é a diferença entre contínua e integrável? Bom, toda função contínua é integrável. Mas nem toda função integrável é contínua. Por exemplo, aquelas funções que a gente estava discutindo há um tempo atrás, aquelas funções chamadas seccionalmente contínuas ou contínuas por partes, que às vezes têm algumas descontinuidades e tal, mas uma quantidade finita de descontinuidades, aquelas funções, por exemplo, não são contínuas, né? Elas têm aquelas descontinuidadezinhas, as contínuas por partes, seccionalmente contínuas. Porém, elas são integráveis, dá para integrar, a gente integrou várias delas, inclusive, né? A função de Heaviside, por exemplo, né? Ela não é contínua, ela tem um degrau, função degrau unitário, mas ela é integrável, tá? Então, nem toda função integrável é contínua, mas toda função contínua é integrável. Tá? Pelo menos no intervalo finito, ela é integrável. Pode não ser integrável assim de integração imprópria, né? De que vai até o infinito. Por exemplo, e elevado a x, ela é contínua, exponencial. Mas se você integrá-la de zero até infinito, ela vai divergir, ela vai explodir para o infinito. Mas aí você pegou uma integral imprópria. Uma integralzinha dessas de a até b, integral definida e própria, é uma função contínua sempre integrável. Tá? Bom, claro, existem também integrais definidas no intervalo finito que são impróprios, que é quando, mas aí a função tem descontinuidade, né? Estou falando de função contínua, tipo 1 sobre x. 1 sobre x, se integrar de 0 a 1, 1 sobre x, de 0 a 1, ela já explode para infinito. Mas a 1 sobre x, ela tem uma descontinuidade no zero. Né? Ela explode, justamente, ela explode para infinito a função. Então, bom, toda função contínua é integrável. Toda função integrável, a função que é integrável não necessariamente é contínua, tá? Só para vocês, para a gente pensar um pouco nisso. Tais que f é contínua e p é integrável, né? Sejam essas duas funções com f contínua, e p integrável. E p integrável. E além disso, p de x é maior ou igual a zero para todo x. P de x maior ou igual a zero. Com f contínua, é melhor colocar uma vírgula aqui, vírgula, p integrável e p de x maior ou igual a zero, e p de x maior ou igual a zero para todo x pertencente ao intervalo fechado AB. Beleza. Está aqui. Conclusão do teorema do valor médio para integrais. Então, existe um C pertencente ao intervalo fechado, olha só. Existe um C, deixa eu até confirmar isso aqui, para ver se é intervalo fechado ou aberto, que agora até me deu uma dúvida. Deixa eu checar aqui no livro. Existe C. Espera aí, que eu já vou localizar aqui. Aqui, já achei. C pertencente ao intervalo fechado, tá certinho. Então, olha só, existe C pertencente ao intervalo fechado AB, então, existe
Czinho pertencente ao intervalo fechado AB, tal que acontece isso aqui, ó. Tal que, dois pontos. Vamos colocar aqui. A integral, olha que legal esse teorema. A integral da multiplicação das duas funções, de A até B, integral de A até B, integral de A até B, f de x. Deixa eu ver melhor isso aqui. Integral de A até B, f de x, p de x, dx é igual a f de c vezes a integral só do p. Você consegue pegar f de x e passar para fora da integral, trocando f de x por f de c, fica igual. Olha que interessante, igual a f de c vezes a integral de A até B só da p de x dx. P de x dx. Olha que bacana isso aqui. Tá? E aí você pode até comparar os dois teoremas, quer dizer, os dois envolvem uma função, aqui no caso duas, né? Mas pelo menos uma função, envolve a questão de ser contínuo e derivável, no caso do teorema do valor médio, envolve a questão de ser contínua e integrável, no caso do valor médio para integrais, mas na conclusão dos dois teoremas é a existência de um ponto C. No caso do teorema do valor médio, existe um ponto C no intervalo aberto, AB, tal que a derivada naquele ponto fica igual à inclinação da reta aqui que passa pelas extremidades. Interessante. E se a função for contínua em todo o domínio e derivável no interior. Isso aqui sempre acontece. Sempre existe esse ponto C. Agora, no caso do teorema valor médio para integrais, você tem duas funções FP. Uma é contínua, outra é integrável. Aquela que é contínua, a que é integrável tem que ser maior ou igual que zero. Então, o que vai acontecer? Existe um C no intervalo fechado AB, tal que a função que é contínua pode ser colocada para fora da integral, trocando f de x por f de c. A integral fica só a do p de x. Muito interessante isso aqui. Bom, professor, como que a gente vai usar isso? Vamos ver. Agora vamos ver o desenvolvimento aqui do raciocínio. E nós vamos agora ter que voltar aqui para a nossa questão do delta de Dirac, que em algum momento vamos usar isso aqui para responder essa pergunta. Essa pergunta, qual que é a transformada de Laplace de delta de t menos t0, f de t? Essa que é a pergunta que a gente precisa responder. Então, vamos lá. Vamos ver como é que ele vai continuar aqui o raciocínio. Enunciamos o teorema acima sem exibir aqui sua demonstração, tudo bem. A qual pode ser encontrada em diversos livros de análise, como, por exemplo, nesse livro aqui, da onde eu tirei ela. Quem quiser ver aí o livro, é justamente esse livro. Mas ele não é o único onde tem. É o livro através do qual eu dou, por meio do qual eu dou o curso de análise. Análise Real, volume 1. Funções de uma variável real, do autor Elon Lages Lima. Tá certo? Então foi desse livro aqui que eu tirei página 139. Bom, iremos, no entanto, demonstrar uma consequência desse teorema, corolário, que define o produto da função delta por qualquer função contínua f. Por qualquer função contínua f. Tal resultado será útil na resolução das EDOs, como a gente vai ver depois. Eu pretendo resolver aí umas duas com vocês hoje, vamos ver. Então, o corolário é o seguinte, olha só que interessante. Olha só que interessante. Seja delta de t a função delta de Dirac, e seja f uma função contínua. Está multiplicando uma f contínua aqui, o delta de Dirac. Então, a integral de menos infinito até mais infinito, se fosse só da delta de t menos t0, dt sem o f aqui, a gente viu na aula passada que daria e elevado a menos s t0. Né? A gente viu esse resultado. Agora, com o f aqui, o que acontece? F de t0. Olha só que interessante. Né? F t0. Quer dizer, não, na verdade, o que a gente... Não, pera, esquece o que eu falei. Corta essa parte que eu falei. Eu confundi essa integral com a transformada de Laplace, né? Não. O que a gente viu, na verdade, foi que a transformada de Laplace disso aqui dá e elevado a menos st0. Eu me confundi. Transformada de Laplace disso aqui dá e elevado a menos st0. Aqui não é transformada, aqui é apenas a integral de menos infinito até mais infinito, tá? Então, ignore essa última frase que eu tinha falado antes. Então, aqui, depois eu vou editar essa parte do vídeo. Vou começar daqui. Então, gente, aqui o corolário 2.3 diz, seja delta a função
seja delta de t a função delta de Dirac, que f é uma função contínua. Então, integral de menos infinito até mais infinito, delta de t menos t0 f de t dt dá f de t0. Interessante isso aqui. Vamos colocar esse corolário aqui. Corolário aqui do... Quer dizer, se ele está colocando que é um corolário, então vai ser... Nós vamos ter que utilizar em algum momento esse teorema do valor médio para integrais na demonstração disso aqui. Então ele diz, a integral de menos infinito... Claro, antes vale a pena observar que a f tem que ser contínua, né? F de t contínua. Contínua. Isso aqui tem que escrever. Contínua. Então, dois pontos. Então, dois pontos. A integral de menos infinito até mais infinito da delta de t menos t0, f de t dt, f de t dt é igual a f de t0, f de t0. Ponto final. Ok. Veja, olha a demonstração. Vamos prestar atenção aqui como é que ele vai fazer isso, que esse resultado aqui vai ser importante para a gente depois, né, continuar nossos raciocínios. Então, olha lá. Demonstração. Demonstração, dois pontos. Então, ele começa dizendo o seguinte. Em primeiro lugar, essa delta, lembra daquela função dε que a gente usou na aula passada, né? A delta é o limite para epsilon tendendo a zero da dê, aqueles platôzinhos que vão subindo, né? Então, a primeira coisa que ele observa, ó, beleza, se eu vou mexer com essa integral aqui, integral de menos infinito, integral de menos infinito até mais infinito, delta de t menos t0, t menos t0, f de t dt, pela definição que vimos na aula passada, podemos trocar essa delta pelo limite. Integral de menos infinito até mais infinito, limite para epsilon tendendo a zero, da dê de t menos t0, f de t dt. F de t dt. Está aqui. É claro que como esse limite aqui é em epsilon, né, e a integral é em t, você pode passar o limite para fora. Então, deixa eu subir aqui para o outro lado da lousa. Então, aqui fica, isso aqui é igual a limite para epsilon tendendo a zero, integral de menos infinito até mais infinito, delta de t, não, d epsilon, de t menos t0, dê de t menos t0, f de t dt. Tá lá, ok. Perfeito, limite para epsilon tendendo a zero, exatamente. Tá aqui, dê t menos t0 de dt. Daí, aplicando a definição de dê, aí você tem que se lembrar que o que era dê, que a gente viu na aula passada. É uma função que, vamos voltar lá no desenho dela. Acho que eu não fiz, eu só escrevi a definição. Dê é igual 1 sobre 2 epsilon, se o t tiver entre menos epsilon e zero, caso contrário. Né? Então é um platô. 0, 0, 0, 0, 0, sobe para 1 sobre 2 epsilon, depois volta para zero. Como se fosse um platôzinho assim. Bom, voltando ali, né? Então, beleza. Então, vamos substituir ela pela definição. Como ela é zero fora do intervalo, então a integral vai cair de menos infinito até mais infinito, ela cai para esse intervalo aqui. É melhor eu explicar isso aqui na lousa. Agora, note que, né? Agora, lembre que essa dê de t menos t0, porque ali na definição que eu mostrei é dê de t, né? Dê de t menos t0, ela é 1 sobre 2 epsilon para 1 sobre 2 epsilon para o t entre t0 menos epsilon e entre t0 menos epsilon e t0 mais epsilon. É isso que vai mudar aqui o limite de integração. E ela é zero caso contrário. Ela é zero se o t tiver menor ou igual que t0 menos epsilon, ou se o t tiver maior ou igual que t0 mais epsilon. Tá lá.
Então, se a gente olhar ali só para ver se eu acertei aqui o maior igual ou menor igual, né? Aqui, ó, acertei. Tá aqui. Só que aqui estava só de t, não estava t menos t0. Eu estou adaptando ali para o nosso caso, né? Então, beleza. Então vai ficar. Então você tem que observar, observação, né? Você dizer que o t0 menos epsilon menor que t0 mais epsilon, isso equivale, né? Não precisa. Não precisa, tá bom. Tá, Jorge, nem precisa fazer essa observação aqui, eu já escrevi certinho. Aqui. Não tenho que mudar nisso aqui, tá certo. Não precisa explicar mais, que vai só atrapalhar. Então, essa integral de menos infinito até mais infinito já não precisa ser mais assim, por quê? Porque agora, limite para epsilon tendendo a zero, essa integral ela vai ser zero em todo esse trecho aqui, do menos infinito até aqui. E depois daqui até o mais infinito. Então fica só integral de t0 menos epsilon, t0 menos epsilon, t0 mais epsilon, d epsilon de t menos t0, t menos t0, f de t dt. F de t dt. Perfeito. Né? E, claro, dentro desse intervalo, a função vale quanto? Ela vale 1 sobre 2 epsilon. Então, dá para melhorar mais ainda. Fica limite, epsilon tendendo a zero, integral de t0 menos epsilon, até t0 mais epsilon, 1 sobre 2 epsilon, vezes f de t dt. Só que 1 sobre 2 epsilon é uma constante. Pode ir para fora da integral. Não pode ir para fora do limite, mas pode ir para fora da integral. Né? Então, vai ficar igual, aqui é igual, limite para epsilon tendendo a zero, para epsilon tendendo a zero, 1 sobre 2 epsilon, integral de t0 menos epsilon, t0 mais epsilon, f de t dt. Olha só que interessante. Bom, e aí? E aí? Vamos ver aqui nas notas de aula. Beleza, trocou pela definição, passou para fora, agora sim ele vai utilizar o teorema do valor médio para integrais. Olha só que curioso. Professor, mas tinha duas integrais duas funções se multiplicando ali no teorema do valor médio para integrais, né? Se você for olhar ali quando eu escrevi a definição, tem f e p. F e p. Aqui, ó. Teorema do valor médio para integrais. Tem a f e p se multiplicando. Aqui tem uma f de x, que tem que ser contínua, como ele falou, né? Aqui no nosso caso, tem também uma f aqui dentro, que é contínua pelo enunciado aqui. F contínua, tá certo. Mas cadê a p? Veja, a p, ele diz que tem que ser uma função integrável e maior ou igual que zero. Então, a gente pode imaginar que a p é uma função constante igual a 1, multiplicando aqui. Fica 1 vezes f de t. Então, o 1 é a função p. E aí, o que acontece? A f pode ser passada para fora. Vai existir um ponto C pertencente ao intervalo fechado AB, tal que a f pode ser passada para fora. E fica só a função 1 lá dentro, no nosso caso. Tá? Então, vamos voltar ali para a lousa. Vamos fazer isso aí. Essa aqui é a interpretação aqui. Tá? Então, olha só que bacana. Vai surgir aquele resultado ali do corolário. Em cima dele, a gente vai ter a transformada de Laplace. Então, isso aqui é igual, pelo teorema do valor médio para integrais, né? É igual, pelo teorema do valor médio para integrais, isso aqui vai ficar igual limite para epsilon tendendo a zero, 1 sobre 2 epsilon. Aí, essa integral aqui você interpreta como tendo 1 vezes multiplicando. Então, a f vai para fora. Aqui ele chamou de t estrela, né? Olha lá, é um t estrela que pertence ao intervalo. Só que ele deveria ter colocado intervalo fechado, né? Mas pelo teorema lá é o intervalo fechado. Aqui eu acho que eu errei a digitação ou está errado no livro, não sei, tem que ser intervalo fechado.
E não tem problema, porque a função é contínua. Tá? A função é contínua, então... não é, se colocar fechado vai entrar um ponto onde ela é descontínua. Não, a função pelo enunciado ela é contínua. Então não tem problema de dar errado. Então, quer dizer, 1 sobre 2ε, integral de... Só que eu vou escrever mais passo a passo aqui. Integral t0 menos ε vezes... desculpa, faltou f, né? É 2ε, f de t... Aí ele chamou, em vez de chamar de c, que nem lá no teorema, ele chamou de t asterisco. F de t asterisco, integral, agora sim, integral de t0 menos ε, t0 mais ε. Aí quem fica aqui dentro? O p de x. Mas quem que é o p de x? É a função constante igual a 1. 1 dt. Então, isso para quem? Surgiu esse t estrela aqui. T estrela, onde? T estrela pertence... Aí, para ficar igual ao teorema, eu vou colocar intervalo fechado, t0 menos ε, t0 mais ε. Não, tudo bem. Tá? Não sei porque está aberto, acho que eu me confundi na hora de digitar. Bom, olha só. Beleza, isso aqui vai dar igual a quanto? Isso aqui vai dar igual, continuando a conta ali, limite para ε tendendo a 0, 1 sobre 2ε, vezes f de t, estrela, vezes... Quanto que é a integral de 1 dt? Seria t, né? Seria t de t0 menos ε até t0 mais ε. Isso que daria a integral, que fica igual a limite para ε tendendo a 0, 1 sobre 2ε, f de t asterisco, vezes, aí aqui, t0 mais ε menos t0 menos ε. Fecha, fecha. T0 corta com menos T0, ε menos menos ε, 2ε. Então, o resultado disso aqui é igual limite para ε tendendo a 0, 1 sobre 2ε vezes f de t asterisco vezes 2ε. É óbvio que o que vai acontecer aqui é que esse corta com esse. Certo? E você fica com o seguinte, olha só a situação. Limite, isso aqui então fica igual, limite para ε tendendo a 0, de f de t estrela, aonde esse t asterisco aqui pertence a esse intervalo. Olha só, t0 menos ε, t0 mais ε. Então, conclusão, turma, se o t, viu por que tem que ser fechado? Nem poderia ser aqui aberto, né? Porque senão, na hora que tender a 0, vai ficar aberto T0, quer dizer, não tem, vai dar conjunto vazio. Se tender a 0 aqui. Esse aqui foi um erro de digitação meu, depois eu vou corrigir. Então tem que ser fechado. Aqui sim, você faz o ε tender a 0, e aí o que ocorre? O intervalo T0 menos ε, T0 mais ε, a hora que ε tende a 0, isso fica igual a f de T0. Ponto final. Porque o único valor que sobra aqui dentro, quando o ε tende a 0, para o t asterisco, é T0. Ok? Então, conclusão. Portanto, onde é que a gente começou nossas contas aqui? A gente começou nossos raciocínios aqui dizendo, calculando essa integral. E terminamos naquele f de T0. Então, conclusão. Portanto, a integral, colocar em amarelo aqui para destacar. Certo? Aqui. Puta, desastre total. Aqui. Integral de menos infinito até mais infinito. Delta de T0. Delta de T menos T0. Vezes uma f de T. dt é igual f de T0. Só que não é isso aqui é um resultado auxiliar que a gente pegou aqui. Muito bacana. Eu gosto muito disso aqui. Mas o que eu quero mesmo é a transformada de Laplace. Lembra que quando eu falei qual é a pergunta que a gente tem que responder? A pergunta que a gente tem que responder é... a pergunta que a gente tem que responder era essa aqui, né? Cadê ela? Eu tinha colocado aqui na lousa. A pergunta que a gente tem que responder é essa aqui.
Qual que é a transformada de Laplace de ΔT menos T0, f de t? É igual a quanto? Né? Então, ainda não respondemos. Por enquanto, respondemos essa pergunta aqui. Quanto que é a integral de menos infinito até mais infinito disso aqui? Da f de t0. Agora, quanto que é a transformada de Laplace disso aqui? Então, vamos ver o que a gente comenta aqui. Ó. Aí vem essa... Aqui, ó, o resultado que a gente acabou de chegar. Propriedade da escolha. É o nome que ele dá. Para isso que a gente acabou de chegar. Ele resumiu aqui no corolário, né? Propriedade da escolha. Vamos colocar esse nome ali. É porque é interessante, né? Parece que você... como T0 é maior que zero, aqui, na verdade, propriedade da escolha já deu uma diferença aqui, né? Porque aqui já mudou de menos infinito para zero. Por quê? Porque o T0 é maior que zero. Tem esse detalhe também. Né? Se o T0 é maior que zero, toda integral que vai de menos infinito até mais infinito disso aqui, de menos infinito até zero, vai zerar. Né? Vou colocar essa observação aqui, vale a pena. Vale a pena. Observação agora importante. Observação importante aqui, ó, uma obs importante. Como T0 é maior que zero, como T0 é maior que zero, então, toda integral que vai do menos infinito até o zero, delta, toda integral que vai de menos infinito até o zero, delta de t menos t0, vezes f de t, dt, é com certeza igual a zero. Porque essa função aqui, delta de t menos t0, vou até escrever, pois o delta de t menos t0, ele é, por definição, igual a zero para todo t diferente de t0. Como você está considerando t maior que zero, para toda a parte negativa aqui, isso aqui está dando zero. Então você pode descartar e fazer a integral só de zero até infinito. Porque daí certamente vai englobar esse t0 maior que zero, onde a função não é zero. Tá? Aí vem aquela propriedade da escolha ali, antes da transformada de Laplace. Tá? Então, a gente pode pegar esse resultado anterior que eu botei bonito aqui em cima e pode fazer o seguinte, ó, essa integral de menos infinito até mais infinito, delta de t menos t0, f de t dt, ela é igual a você fazer só a partir do zero, porque essa parte aqui vai dar zero. Integral de zero até mais infinito, delta, zero até infinito, né? Zero até infinito, de delta de t, deixa eu fazer, delta até infinito, delta de zero até infinito, delta de t menos t0, f de t dt. F de t dt. Então você pode simplificar isso aqui. Qual que é o nome que a gente dá para isso aqui? Propriedade da escolha. Propriedade. Por que esse nome, né? Da escolha é o seguinte. Da escolha. Propriedade da escolha, porque você veja só, não, igual, peraí, opa, faltou escrever aqui. Faltou escrever que é igual a f de t0, né? Faltou esse pequeno detalhe aqui que faz toda a diferença. Vou até deixar em amarelo, igual a f de t0, igual a f de t0, tá aqui. Isso aqui sim, a gente dá o nome de propriedade da escolha. Propriedade da escolha. Fecha parênteses. Porque, é engraçado, aonde você desloca aqui o delta, por exemplo, se fosse só delta de t aqui, delta de t, f de t dt, ficaria f de zero. Né? Aí você desloca ela para o ponto t0, fica f de t0. Parece que você está escolhendo o valor da função que você quer. Eu quero um f daquele t0 específico, conforme o t0 que você desloca a delta de Dirac. Tá? Importante isso aqui. Então, comentamos aí o porquê
dessa propriedade dessa propriedade da escolha. Agora aqui, ó, para fechar aqui o raciocínio. Aqui, ó, que eu tinha comentado, né? Beleza, já coloquei lá. Tudo bem, se fosse uma função como do cálculo 1 e tudo mais, né? Mas aqui ele comenta, né? Se delta de t menos t0 fosse uma função no sentido usual do termo, como as estudadas em cálculo 1, por exemplo, jamais nós poderíamos ter esse tipo de integral aqui, claro, porque a função no cálculo 1, a função é zero em todos os pontos diferentes de t0, já daria zero aqui a integral, né? Quer dizer, essas integrais aqui, elas são... não aparece esse tipo de coisa no cálculo 1, a gente que está considerando aqui. Essas integrais certamente valeriam zero, exatamente. Aí eu fiz alguns comentários históricos aqui, que depois vocês podem ler com calma, sobre a questão teoria das distribuições, coloquei a foto aqui do Schwarz, que foi um cara que comentou sobre esses resultados. Isso agora aqui acho que não tem importância, vocês podem ler depois com mais calma, né? Então, resultado, a conclusão é a seguinte: integral de 0 até infinito de alto t menos t0 f de t dt é f de t0. Do ponto de vista matemático é isso aqui. Então, eu já escrevi aqui, o que a gente chama de propriedade da escolha. Então, resultado, tá aqui, ó, só confirmando aqui, né? Exatamente, propriedade da escolha, f de t0, 0 até infinito. Tá? Agora, aqui eu já parti para as EDOs e faltou, acho que isso aqui foi uma falha minha nessa nota de aula, só por uma questão didática, a gente explicar, bom, e cadê a transformada de Laplace, né? Então, quer dizer, o que a gente tem que parar para prestar atenção aqui é o seguinte, bom, como é que ficaria a questão, a pergunta que a gente tinha que responder era justamente qual? Que ficou aqui sem eu dar uma resposta explícita, né? Beleza, você provou que a integral de 0 até infinito, delta t menos t0, f de t dt, é f de t0. Mas e a transformada de Laplace? Transformada de Laplace de delta de t menos t0, f de t, ela é igual a quanto? Bom, lembrando da fórmula que a gente já sabe, que a gente já estudou da transformada, ela seria também uma integral de 0 até infinito, só que você teria que, junto com a função que está aqui, você teria e elevado a menos st, aí viria delta de t menos t0, f de t, dt. Quer dizer, eu não coloquei explicitamente a resposta ali, porque a resposta já está implícita aqui, a resposta para essa questão, mas eu vou colocar de maneira explícita aqui na luz, dt, né? Que aí é claro, vamos reescrever essa integral aqui, vamos reescrever essa integral. Reescrevendo a integral, ela fica igual, né? Fica igual a, organizando aqui a integral, ficaria integral de 0 até infinito. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou escrever o delta primeiro, delta de t menos t0, e vou deixar aqui entre colchetes, que não altera nada a presença do colchetes, né? Mas só para organizar, e elevado a menos st vezes f de t, dt. Aí vou pedir para você comparar essa expressão aqui com a propriedade da escolha. Então, a propriedade da escolha diz integral de 0 até infinito, integral de 0 até infinito, está aqui. Quer dizer, as duas integrais são a mesma, né? Só tem o mesmo limite de integração, 0 até infinito. Delta de t menos t0, delta de t menos t0, f de t, dt. Deu f de t0. Então, se quando tinha só f de t, deu f de t0, agora que tem e elevado a menos st vezes f de t, é natural, é intuitivo, que vai dar e elevado a menos s t0 vezes f de t0. Está respondido o problema. Quer dizer, portanto, o que a gente conclui? A transformada de Laplace da delta de t menos t0, sempre que aparecer agora na equação diferencial, essa expressão aqui, delta de t menos t0 vezes um f de t, o que a gente pode, a hora que tacar L dos dois lados, tiver que fazer o L disso aqui, o que nós acabamos de aprender? Vai dar e elevado a menos s t0, que seria, se só tivesse aqui a delta, só que como tem a f de t, vezes f de t0. Agora fechou bonito, agora podemos ir para as EDOs, tá certo?
Quer dizer, agora a gente fez a conexão de tudo que a gente já tinha visto na aula passada com a resolução de equações diferenciais que tem essa presença do delta de Dirac para fenômeno impulsivo. Tá? Bom, tudo bem, vamos para as EDOs então. Fechou. Aí vou gravar as EDOs em outro vídeo, um vídeo separado, tá? Pessoal, espero que essa explicação dessa teoria tenha... será que o pessoal acompanhou ou foi todo mundo dormir, jogar PlayStation?